Boa noite a todos. Boa noite. Infelizmente, problemas técnicos, não vai dar para usar o Data Show, né? Eu tinha preparado os slides para acompanhar a palestra, mas vamos fazê-la da melhor forma possível, né? Vamos perder um pouquinho vamos dizer assim, em termos de qualidade, né? Porque eu tinha preparado uns slides interessantes, mas vamos confiar na espiritualidade, sabe o que faz, né? O tema que eu escolhi para nós conversarmos hoje é a questão dos animais e o espiritismo, né? Então é uma visão do amor e evolução sobre os animais. E é interessante, porque até então, só quando a gente começa a se aprofundar no texto, né? Então que a gente consegue realmente vislumbrar o quanto é interessante o tema dos animais e que transcende, né, essa questão de ser meramente um bichinho de estimação, né? Então, ao longo aí da explanação, né, nós vamos chegar à conclusão da importância e a responsabilidade que nós temos com vamos chamar assim, com nossos irmãos menores, tá? Então, veja bem, o nosso bate-papo, né, nós vamos explorar então essa relação entre os animais e o espiritismo, né? Então, destacando não só o aspecto espiritual, mas também as implicações éticas e morais, né? Então, é sabido que as relações entre animais e humanos, né, transcende há muito tempo, né? Transcende o cotidiano, tá? Então, a doutrina espírita, ela ganha uma certa profundidade quando nós começamos a considerar todos os seres vivos, né? E por quê? Porque todos os seres vivos estão num processo contínuo de evolução, né? A espiritualidade dos animais, que normalmente é subestimada, né? Então ela acaba nos revelando um campo grande de aprendizagem, né? Os animais, eles sempre estiveram presentes nas nossas vidas, né? Conforto, amor, né? Companhia, ensinamentos. E na perspectiva espírita, essa relação vai muito mais além disso, né? Então ela envolve uma profunda conexão entre os homens genéricos aí, obviamente, né? Tá? Essa conexão espiritual entre homem e animais, né? E nos proporciona uma compreensão sobre a evolução dos seres vivos. Eu tinha preparado aí alguns tópicos, né? Então eu vou ter que passar assim para vocês, né? Bom, então primeiro, a doutrina espírita e a evolução dos animais, né? Então, de acordo com a doutrina espírita, né, a evolução é um princípio universal, né, que abrange todos os seres vivos, não apenas os homens, os humanos, né, vamos dizer assim, tá? Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, na questão, ele nos fala que os animais possuem alma, igualmente imortal, e estão em processo constante de evolução, semelhante aos humanos, embora com avanços diferentes. Então, a reencarnação, que é um dos princípios basilares do Espiritismo, né, também se aplica aos animais. Os animais estão reencarnando.
Só que, claro, eles possuem um princípio espiritual um pouco diferente a de nós, né? Mas eles podem, qualquer tempo, reencarnar, né, de diferentes formas e conforme o grau de evolução de cada um. Então essa visão acaba vamos dizer assim, acaba ampliando, né, o nosso entendimento e nos convida a refletir sobre nossa responsabilidade em relação aos animais, né? Então veja bem, os animais eles não são meros objetos, né, ou recursos, vamos dizer assim, né? Então a doutrina os define como nossos irmãos menores. A doutrina espírita, ela faz uma observação, né? Ela nos recomenda a nos abster de perseguir ou prisionar animais domésticos ou selvagens, aves, peixes, né, a título de recreação. Então, preservar os animais, tratá-los com docilidade, usando responsabilidade, o livre-arbítrio, né, frente aos mesmos, é dever de todo espírita. Os animais como irmãos menores, né? Os animais eles são seres sencientes, né? O que são sencientes? São aqueles que percebem pelos sentidos, né? Que recebem impressões. Então eles possuem alma e estão num processo comum de evolução. E segundo Kardec, né, todos os seres vivos têm um princípio espiritual em busca do crescimento e desenvolvimento, como os humanos. Então, os animais eles estão inseridos, né, numa jornada de aprendizagem e evolução. Essa concepção, né, ela desafia a ideia tradicional de que apenas os seres humanos têm um propósito espiritual superior. Então a doutrina acaba nos ensinando que os animais têm seus próprios desafios e aprendizados, o que implica que devemos reconhecê-los então como companheiros de jornada em nosso processo evolutivo. Olha que interessante. E ao entendermos os animais que são parte dessa mesma criação, desse processo, nós somos instigados a desenvolver uma postura de respeito e de amor em relação a eles. E qual o papel dos animais na nossa vida? Então, o primeiro papel que nós podemos colocar é a questão das contribuições para a evolução espiritual. Então, os animais podem nos oferecer uma rica fonte de ensinamentos espirituais que enriquecem a nossa compreensão sobre a vida e nossas relações. Alguns dos principais ensinamentos são: primeiro, o amor incondicional. Os animais, especialmente os de interesse, normalmente que não é gato, cachorro, eventualmente alguma ave, né? Tá? Ele nos ajuda a desenvolver a empatia, hoje eu pulei o tema aqui, ele nos ensina a amar sem esperar nada em troca, o amor incondicional, tá? Então veja bem, então ele acaba promovendo em nós, né, o desapego e a generosidade. Então o amor que sentimos por esses seres, né, eles nos oferecem um exemplo de como devemos nos relacionar com as outras pessoas, com aqueles que estão ao nosso redor. O segundo ponto, aí sim, é a questão da empatia e compaixão. Então, ao cuidarmos dos animais, né, nós aprendemos a nos colocar no lugar deles, né?
a respeitar suas necessidades e agir com gentileza, né? Então essa habilidade é essencial para cultivar relacionamentos ou interagirmos melhor com nossos próprios irmãos. Outro ponto é a questão de responsabilidade e compromisso. Os animais, eles denotam cuidados, atenção e responsabilidade. Cuidar de um animal de estimação, né, nos ensina sobre esse comprometimento, né, a importância de honrar nossos deveres. Então essa experiência que pode ser um poderoso exercício de maturidade e autocontrole, refletindo a importância de sermos responsáveis em todas as áreas, né? Então esse autocontrole e essa maturidade se aplica a qualquer campo que nós devemos agir. O amor e a ligação espiritual com os animais. O primeiro tópico que nós podemos pensar é a questão dos vínculos espirituais, né? Então, os animais, eles desempenham um papel fundamental nas nossas vidas, influenciam nossa saúde emocional e o nosso bem-estar, e até o nosso desenvolvimento espiritual. Então, veja bem, o relacionamento deles, com eles, né? Então vai além de uma simples convivência, né? Ela é repleta de aprendizado, de amor e transformação. E nesse aspecto, nós podemos elencar, primeiro, a questão do companheirismo, né? Então, uma das contribuições mais significativas dos animais é o companheirismo que eles nos oferecem, tá? Então, seja um cão, um gato, um pássaro, né, que cante alegremente, né? Então, veja bem, os animais, eles acabam fazendo parte da nossa família. Então, eles novamente, eles nos conduzem ao amor incondicional. E muitas vezes esse amor incondicional é até raro, né? É até escasso em nossos próprios relacionamentos cotidianos com nossos próprios irmãos, né? Isso no âmbito familiar, no âmbito de trabalho, até mesmo de coleguismo, tá? Então a presença do animal pode trazer conforto em momentos de solidão, tristeza, ou estresse, né? Então, na verdade, eles acabam funcionando como um alicerce emocional para nós. Outro ponto é a questão da saúde emocional. Estudos demonstram, né, que os animais têm um efeito positivo diretamente na nossa saúde emocional, né? Então, interagir com o animal pode reduzir níveis de estresse, ansiedade, depressão, né? E até muitas terapias assistidas, né, com animais, eles são indicados tratamentos eficazes, né, de diversas condições psicológicas. Por exemplo, como no tratamento com transtorno de estresse pós-traumático. Eu não vou entrar muito nesse termo aqui, porque na minha área, de repente, depois até a doutora pode até explicar melhor, com mais detalhe, o que é esse estresse pós-traumático, né? Então, uma simples ação de acariciar um animal, então, ela libera no nosso corpo endorfinas e ocitocina, né? Que são hormônios que promovem sensações de bem-estar e felicidade, né? Isso é facilmente a gente constata, né? Quando você está andando por aí e tal, você vê um bicho bonitinho e tal, né? E você passa a mão no bicho, você
você se sente feliz, né? Você vê como o animal reage, né? Então é justamente nesse momento que você faz essa carícia, o hormônio é liberado no corpo, tá? Bom, como tudo não são flores, né? E quando há a perda, né? Então, a dor da perda de um animal de estimação. Tá? Então, veja bem, a perda do animal de estimação, ela pode ser uma das experiências mais dolorosas que alguém pode enfrentar. Para muitos, esses animais são mais do que simples companheiros, né? São membros da família, são fontes de amor incondicional e companheiros da vida, né? Então, quando eles partem, fica esse vazio, né? E esse vazio, infelizmente, pode ficar até por muito tempo, né? Então, o processo de luta é pessoal e único, né? Como você vai enfrentar essa questão dessa perda desse animal, tá? Então, a dor pode se manifestar de diversas formas, né? Com tristeza profunda, raiva, culpa, né? Ou até um certo sentimento de desamparo. Entretanto, é importante nós termos em mente que esses sentimentos, eles são normais, não é nada assim fora do comum. É comum nós sentirmos, experimentarmos esses sentimentos, tá? E isso faz parte do luto, né? E é importante permitir-se, né, sentir, expressar, né, e até recorrer à ajuda, né? Ou seja, nós podemos compartilhar essa perda, essa dor, né, com outras pessoas, né, pessoas que obviamente entendem, né, conversar com amigos, né, familiares, né, ou até grupos de apoio, tá? Então essas conversas acabam ajudando a suavizar essa dor que acabamos experimentando, né? Pode-se até criar um memorial, por que não, né? Então, para homenagear a memória do bichinho, né? Então você pode pegar uma caixa, guardar fotos, enfim, né? Objetos, né? Para manter aquele sentimento ainda, né? Tá? Mas o mais importante de tudo, obviamente, é cuidar de si, né? Então, nesse período, procurar manter uma rotina saudável, né? E que ajude a superar essa fase. Isso é importante, tá? Questão da importância da adoção e do bem-estar animal. Então, antes, o que esclarece a doutrina espírita, né, com relação a animais, independentemente, né, de sermos espíritas, simpatizantes ou simplesmente não ser, né? A adoção presume-se que a pessoa que adote, né, ela tenha no mínimo bons sentimentos, sinceridade, principalmente responsabilidade para a adoção. Então deve ser um ato pensado, refletido, porquanto o animal, em tese, ele não pediu para ser adotado, né? Normalmente somos nós que adotamos, né? Raramente são os animais que nos escolhem, em tese. Bom, então a adoção, ela acaba criando um vínculo afetivo, né, afetivo e espiritual, na verdade, né, que muitas vezes é despercebido pela parte que adota, né, e às vezes acaba incorrendo em negligência e mazelas, né, maltratando, abandonando, né. Só que nós agora como espírita, nós devemos entender também, né,
essas omissões, essas mazelas, né? É uma fatura que nos será cobrada pela espiritualidade, essa falta. Tá? Bom, então, fechando aí uma conclusão, né? Então, primeiro, podemos falar então que os animais possuem alma, né? A alma é elemento de integração do ser biológico com a espiritualidade, né? Na questão 597A do Livro dos Espíritos, né? Então, o Kardec perguntou se os animais tinham alma, né? E foi respondido que sim, tá? Só que a espiritualidade advertiu, abre aspas, é porém inferior ao homem. Há entre a alma dos animais e a alma do homem distância equivalente à distância entre a alma do homem e Deus. Então, isso significa que os animais evoluem, porém de uma forma diferente à dos homens. Veja, eles não estão sujeitos à lei de causa e efeito. Os animais não. Tá? Ou seja, não são educados pela dor ou por faltas anteriores, né? Que é o que nós espíritos chamamos de expiação. Todavia, segundo Emmanuel, numa obra chamada Alvorada do Reino, ele fala: o animal caminha para a condição do ser humano. Olha só. O animal caminha para a condição do ser humano, tanto quanto o ser humano evolui em direção do anjo. Então, portanto, possui alma e, como toda a criação de Deus, está ligada à lei do progresso. Emmanuel ainda continua, né? No reino animal, a consciência, a afeição da crisálida movimenta-se em todos os tons do instinto, no rumo da inteligência, objetivando a conquista da razão sublimada pelo discernimento. E ele arremata: eles evoluem dentro dos limites que sua condição oferece, mas rumo à consciência universal. Cristo falou: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida por suas ovelhas. Então, tomando esse exemplo de proteção, né, mostra Jesus a responsabilidade do homem não se restringe somente aos seus semelhantes, mas também aos seres inferiores que nos cercam e nos servem a todo instante. Sem extremismos ou, vamos dizer assim, excessos, né? A pretexto de amar os animais, então busquemos sempre protegê-los, na certeza que nós também caminharemos seguro e com a proteção do amor daqueles que estão ao nosso redor, né? Então, preservar os animais, tratá-los com docilidade, usando com responsabilidade o livre-arbítrio, é dever não só de todo espírito, mas de qualquer um que assume esse compromisso. Para fechar, vou buscar as palavras sempre sábias, né, do nosso grande amigo Chico Xavier. Então, Chico Xavier, especificamente acerca desse tema, ele nos deixou a seguinte mensagem. Eu vou ler todo, tá? Porque não dá para resumir a mensagem dele. Então, Chico nos falou, abre aspas: nossos benfeitores espirituais nos esclarecem que é preciso que todos consideremos que os animais diversos, a nós rodearem a existência de seres humanos em evolução no planeta Terra, são nossos irmãos menores, desenvolvendo em si mesmo o próprio princípio inteligente.
Eles, os animais, aspiram ser, num futuro distante, homens e mulheres inteligentes e livres. Assim sendo, nós podemos nos considerar como irmãos mais velhos e o mais experimentado dos animais. Olha que interessante. Tudo isso se resume em graves responsabilidades para os seres humanos. A angústia, o medo e o ódio que provocamos nos animais lhe altera o equilíbrio natural de seus princípios espirituais, determinando ajustamentos em posteriores existências. A responsabilidade maior recairá sempre nos desvios de nós mesmos, que não soubemos guiar os animais no caminho do amor e do progresso, seguindo a verdade de Deus. Essa conclusão, né, está numa obra chamada Mandato de Amor. E depois Chico arremata ainda, né? Nós, seres humanos, estamos na natureza para auxiliarmos o progresso dos animais, na mesma proporção em que os anjos estão para nos auxiliar. Por isso, quem chuta ou maltrata um animal é porque ainda não aprendeu a amar. Dois pontos interessantes que Chico nos coloca aí. Primeiro, os animais, a tendência deles na escala evolutiva é entrar para o reino nominal. Então, o gato, o cachorro, vai saber quando, mas eles vão chegar no reino nominal. Tá? E segundo ponto, a importância e a responsabilidade que nós temos, né, no trato com o animal, justamente porque nós somos aqueles que vamos direcionar, né, e tratá-los para que eles tenham o equilíbrio necessário para, nessa ou em cada encarnação, eles terem a elevação deles também, né? Tanto que Chico alerta, e dependendo de atitudes nossas, nós podemos desequilibrar essa condição do animal, né? E essa fatura vai ser cobrada de nós. Gente, basicamente seria isso, tá? Temos um tempinho ainda, tá? Eu compilei aqui, claro que não há necessidade de ler todas, tá? Mas 12 questões que basicamente, eventualmente, poderiam ser feitas aí, até mesmo a título de curiosidade, né? Eu vou procurar, não vou fazer todas, eu vou pegar só pelo menos umas 3 ou 4 aqui, só para a gente fechar o negócio, né? Tem uma interessante aqui, que foi uma entrevista dada por uma médica veterinária, o nome dela é Irvânia Prada. Tá? Ela tem 2 livros publicados, um deles se chama Os Animais Têm Alma e A Questão Espiritual dos Animais. Ela é uma médica veterinária formada pela USP e é coordenadora do NUVET, que é o Núcleo de Medicina Veterinária e Espiritualidade de São Paulo. Então ela deu entrevista a uma agência, o emblema chama ANDA, né? Que é a Agência de Notícias do Direito Animal. Então, deixa eu escolher aqui qual que eu pego aqui. Bom, numa delas, né, então a repórter pergunta, né? Um animal pode ser errante, ou seja, morreu, ele pode ficar vagando, né? Isto é, devido ao apego à sua família, continuar vagando em espírito,
perto dessas pessoas, e pode esse animal reencarnar perto da mesma família, por quem ele tem afeto, a fim de conseguir viver junto. Tá? Então a Servânia, ela cita aqui no livro dela, na questão espiritual dos animais, ela cita 2 exemplos. Né? Um dos exemplos foi dado pelo nosso amigo Divaldo Pereira Franco. Né? Então Divaldo conta, ele foi fazer uma palestra em Campo Grande, e ele foi na residência da presidente lá da associação, e quando ele entrou na sala, ele visualizou o espírito de um pastor alemão na sala. Pastor bonito, grande. E aí, obviamente, ele comentou com a dona do imóvel, né? Olha, estou vendo aqui um pastor bonito e tal, né? E aí a mulher, muito emocionada, né? Até chorou, né? E aí comentou, né? Que esse era um cachorro de estimação dela, né? E que ele tinha desencarnado há alguns meses, né? Então o animal continuava na casa dela, né? Obviamente questão dos laços, né? E o outro é o próprio Chico, né? O Chico, ele tinha dois cachorrinhos, né? Uma era uma cachorrinha, que eu não lembro o nome, e esse outro é o Lorde, né? Então o Chico conta que quando o Lorde desencarnou, né, ele viu a alma do Lorde, né, e durante esse processo de desencarne apareceu o irmão do Chico, que é o José, né, e pegou o Lorde e levou, né. E depois o Chico fala aqui, posteriormente, algumas visitas que o José fazia para ele, que era normal, né, mesmo falecido, para ir conversar com ele, e às vezes que ele aparecia lá, ele levava o Lorde junto, né? Então isso comprova o que a repórter perguntou. Uma questão interessante, a questão da eutanásia. Acho que todos devem saber o que é eutanásia, né? Então perguntou, né, para o Dr. Ivânia como é que é essa questão da eutanásia, né? Bom, ela colocou o seguinte, né, que no livro Obreiros da Vida Eterna, né, o André Luiz faz uma referência, uma advertência na questão do quanto é prejudicial, né, que não deve ser praticada a eutanásia no ser humano, né? Explique o que é eutanásia, pode ser que... Eutanásia é quando, por exemplo, o bichinho está muito doente, né? Então você leva no veterinário, então ele aplica normalmente ele aplica primeiro uma injeção anestesiante, depois aplica um segundo medicamento, normalmente em gato, cachorro, acaba ocasionando a parada cardíaca. Tá? E aí você acaba sacrificando o bichinho. Tá? Bom, e aí então ela mencionou esse caso do André Luiz, né? E aí ela questiona os animais, né, tendo alma, né, são animais que reencarnam. Será que é conveniente também? Porque veja bem, um dos problemas do ser humano é que você acaba interrompendo aquele tempo de vida que eventualmente ele precisaria passar aqui, sofrendo, né, com doença, mas ele teria que passar aquele tempo até o desencarne normal, né? E a eutanásia acaba interrompendo isso, né? Então, em tese, obriga, em tese, talvez até um novo reencarne para completar aquele tempo de vida que você
com a eutanásia você acabou suprimindo, né? Então, ela questiona se para os animais também não será a mesma coisa. Então, ela, né, ela entende que, independentemente de qualquer coisa, nós não devemos aplicar, não devemos praticar a eutanásia nos animais, né? Claro que isso é uma questão muito delicada, é uma questão de cada um, né? Mas ela entende que pela espiritualidade não deve ser praticada a eutanásia, tá? Deixa eu ver aqui. Bom, os animais têm alma? Sim, lá em cima nós já falamos, tá? As almas dos animais diferem dos seres humanos? Sim, também, tá? Uma de curiosidade. O que acontece com os animais aos desencarnarem, né? Então, quando o animal desencarna, seu espírito é recebido por espíritos incumbidos de tutelá-los no mundo espiritual, né? Então, ele é curado de suas enfermidades. Essa cura ela é bem mais rápida do que a dos humanos, né? E ele é logo, esse princípio dele, esse princípio vital, é logo reconduzido para animar novos seres. Então a reencarnação dos animais é assim, é rapidinho, né? Não é como nós ficamos, sei lá, né, 30, 40, 50, 100 anos para reencarnar, tá? Os animais é quase que imediato. Tem até um filme chamado As Quatro Vidas. As Quatro Vidas, né, demais, é isso, né? Que é engraçado, né? Porque ele fala, pô, né? Eu já estou voltando, pô, agora eu sou menina, né? Ele até fala, pô, uma hora ele é cachorro, outra hora ele é fêmea, né? E uma hora ele é grandão, outra hora ele é pequenininho, né? Esse filme é muito interessante e retrata muito bem essa parte, né? Se alguém quiser procurar e assistir esse filme, é muito divertido esse filme e retrata bem essa questão, né, de cunho espiritual. Então veja bem, então ele vai reencarnar, tá? Mas eles ficam sobre a tutela assim, e dependendo do grau de evolução que tiver e a importância que tiver esse animal, ele nem reencarna. Ele fica no mundo espiritual sob cuidados, né? Sob cuidados de outros espíritos, né? Vai ajudar inclusive os outros espíritos também Eu tenho uma série de perguntas. Na hora que você abrir. Só aí. Eu já estou terminando aqui. Eu também estou bem com vontade de falar umas coisas aqui. Eu também estou com vontade de falar. Não, hoje meia-noite. Então, vamos lá, só terminando rapidinho então, tá? Os animais possuem sentimentos? Sim. Isso é tranquilo, tá? Isso a ciência já confirmou, eles têm sentimento e o nosso próprio relacionamento com nossos animaizinhos, né? A gente acaba percebendo que sim. Aquele carinho, tá? Uma interessante aqui, né? Por que os animais sofrem tanto? Claro, não são aqueles animais que eventualmente têm um amparo de uma residência, né? Obviamente aqui é dirigido esses animais que são abandonados aí, né? Eu tinha trazido até alguns slides, né? Chocantes até, né, de condições de animais encontrados. Talvez por isso que o data show nem funcionou, né? Então os animais sofrem não para compensar ou resgatar seus erros, lembra? Porque os animais eles não estão inseridos na questão de expiação, né? Pois seu livre-arbítrio é muito restrito. Mas sofrem para que a sua consciência se expanda e alcance maior conhecimento, né? Então, o sofrimento deles tem uma outra finalidade, tá? Vladimir, vamos passar para as perguntas aqui, Isso. porque senão não vai dar tempo. Bom,
é isso aí, tá bom? Agora eu te pergunto assim, você falou muito do cão, do gato e do porco, da galinha, Cavalo. do boi, né? Dos É peixes. justo a gente sacrificar esses animais para comê-los, né? Isso é justo? Do ponto de vista Então, espiritual? aí que tá, né? Veja bem. Não posso querer isso. Os animais, quando fala aqui a espiritualidade, a doutrina espírita fala dos animais, ela se refere a todos os seres vivos. Sim. Né? Ela não faz distinção se é porco, que é gato, cachorro, peixe, ave, tá? Então, esses princípios básicos, né, que nós acabamos salientando se aplicam a todos os seres vivos. A reencarnação de cada animal é dentro da sua espécie. Não. Um peixe não reencarna em cachorro. Um cachorro não reencarna em uma baleia. Não, realmente, pelo que eu pesquisei, não há essa possibilidade. Então, Né? A possibilidade ele vai progredindo, que a espiritualidade garante, é que ele vai progredindo, e no final ele acaba entrando para o reino nominal. E isso a espiritualidade garante. Mas ele vai caminhando filogeneticamente. Então, assim, um peixe, ele vai virar um invertebrado, que vai virar uma ave, que vai virar um mamífero, que vai virar um animal mais evoluído dentro dos mamíferos. Aquela famosa escala, né? Escala que a gente que a gente viu na escola, né? Dessa evolução. Se existem espíritos que cuidam da fauna espiritual, nós temos trilhões de seres na nossa fauna, trilhões. Vamos dizer assim, quer dizer que uma baleia, um peixinho, que está lá no mar, vai ter um espírito que vai cuidar dele quando ele for para o mundo espiritual? É isso? É isso mesmo. Existem Mas Existe não vai faltar espírito para cuidar dele? Olha, é sabido. Um grande espírito que cuide de animais, está aqui. Não existe um espírito que cuida de cada formiga, um para um, assim. Porque eu acho que falar de gato e cachorro, nós estamos falando da menor quantidade de animais que existem na Terra. Gato e cachorro é pouco perto do resto. Tá? A grande maioria não são os gatos e cachorros. Tá? São, vamos dizer assim... Imagine os insetos. Os insetos, os pássaros. Né? Aí na verdade nós estaríamos falando em questão de espécie, né? Mas em si questão de gênero, né? Nós temos que tomar esse cuidado, né? Quando a gente fala de gato e cachorro, mas aí eles estão inseridos onde? Estão inseridos os mamíferos, né? Que é um gênero, uma classe maior. Né? Aí sim. Então se os animais tendem ao mundo nominal, né? Segundo espiritualidade. O mundo nominal tende a quê? Ao arcanjo, arcanjo. A pureza. Num trecho aí, que vocês vão lembrar, que ele fala justamente da diferença, né, que está entre o animal para o homem, assim como o homem está para Deus. No trecho eu Para falo Deus isso. ou para o anjo? Sim. Porque nós nunca seremos Deus, né? A nossa evolução é chegar a anjo. Espírito puro. Vamos dizer assim, na literatura kardecista, né, a gente não ouve, a gente vê uma outra questão sobre os animais. Em algumas psicografias a gente lê alguma coisa, né, mas muito pouco. Não tem muito pouco. O problema é justamente um dos prejuízos, né, que foi da falta do data show, tá? Eu tinha vários slides sobre justamente os fundamentos, né? Então, todas essas perguntas que eu coloquei aqui,
Todas elas têm todos os fundamentos, livro do Espírito, obras de Chico Xavier, Emmanuel, existe, nossa, você não imagina o tanto que tem. É que eu precisaria no mínimo de 2, 3 horas se eu fosse citar isso aí. Mas não falado por Kardec, eu digo. Não por Kardec. Começa por Kardec. Não, eu próprio, estou me referindo ao Pentateuco kardecista. Né? No Pentateuco kardecista é muito vago esse assunto. Não, o livro dos Espíritos fala muito, tem Mas várias, não, tem várias. Não fala, veja, assim, eu acho que o livro a obra de Kardec, ela é a base, né? Assim, tem muita coisa na obra de André Luiz, por exemplo, que fala do mundo espiritual, dando muito mais detalhes Sim, exatamente. do que o livro dos Espíritos. Por isso que eu acabei lendo. Mas... Olha, só para ter uma ideia, dessa parte de textos, tá? No livro dos Espíritos, sobre inteligência, você vai encontrar na questão 592, 596, 606. Mas eu entendo. Sobre os instintos, É. na questão 593. Sobre a linguagem, 594. Sobre o livre-arbítrio, questão do livre-arbítrio, inclusive dos animais, 595. Sobre a evolução, questão 601 e 602. O valor do trabalho, né, que é esse relacionamento nosso com os animais, questão 677. E sobre o aperfeiçoamento, questão 692. É que não tem assim o grau de detalhamento como tem, por exemplo, tem essas obras mais obras psicografadas, que tem uma que chama Todos os Cães Merecem o Céu, a Alma dos Animais, tem várias obras, é que eu não li, para dizer a verdade, mas existem outras obras. E essa veterinária que ele citou, a Ivana Prado, ela tem uma obra vastíssima, ela estuda muito esse tipo de coisa, da espiritualidade dos animais. Tem várias palestras dela que você pega no YouTube. Agora, eu fiz uma vez uma pergunta para o Edson Cifreira, que também ele estuda muito isso, né? Inclusive, assim, falando de vegetarianismo. Escreveu um livro, né? É, bem interessante. Aí eu perguntei, falei assim, Edson, pensa bem, olha o tanto de formiga que tem. E olha o tanto de homens, né, seres humanos, né? Como é que todo esse mundo de formiga vai virar ser humano? Tem muito mais, né? E daí ele me lembrou uma coisa interessante, falou assim, Elaine, os mundos, eles são solidários. Então, assim, a evolução, né, uma formiga, ela vai virar um ser humano? Vai. Mas só que pode ser que não seja nesse planeta, entendeu? Pode ser que assim, ela esteja estagiando aqui na Terra para daí ir para outros mundos. E essa virada de chave entre uma espécie e outra, entre os animais e o homem, ela não se dá aqui no planeta Terra. E faz pensar também algumas doutrinas, né, da Índia, por exemplo, que alegam que alguns seres humanos reencarnam como vacas. Por isso que as vacas são sagradas. Veja bem, aí na doutrina, esse é o hinduísmo, né? É ao contrário da doutrina espírita. Né? Lembra o Chico, quando ele dá o fecho aqui que eu passei, né? O que ele fala? Ele fala que nós fomos, né, animais. Mas quer dizer, né, por isso que nós temos que ter responsabilidade com os animais. Né? Eles são irmãos menores, mas antes de nós sermos hominal, nós passamos então na Nós fase não voltamos a ser animais, mas o nosso perispírito ainda pode plasmar um animal, dependendo da nossa evolução. Eu posso sentir o seu espírito muito arcaico e me plasmar como um lobo. Mas não que você vai voltar Não a ser voltar a lobo. ser Isso é lobo.
uma Isso, interação. isso inclusive mostra para mim essa transição de animal para homem, né? Quer dizer, que dentro de nós ainda existe no subconsciente esse estado plasmático de Embora eu li em alguns livros que alguns seres humanos muito degradados não conseguiam mais recuperar a forma humana. Sim. o caso do ovoide, né? Ainda é o caso ovoide. O caso ovoide, às vezes é isso, sim. Então, na verdade, um ser que, além de não evoluir, se ele vai para trás na sua jornada, ele pode deixar até a sua humanidade, né? Então, deixa. Ela gostaria de falar. Eu só queria colocar uma coisa, que assim, como o mundo explica, os animais têm tutores, a gente aqui na Terra acaba falando que a gente é dono, e eu acho que a gente devia mudar a palavra para tutor, porque daí as pessoas começam a encarar diferente os animais, em vez de usar a palavra dono, usar tutor. Era só essa colocação. Eu sei que a minha cadelinha, minha caramelo, me salvou de um AVC. Eu tive um AVC e ela foi avisar meu marido. Não, inclusive esse tipo de denominação já está sendo usado, por exemplo, quando você vai adotar um animal por uma ONG, né? Lá sai o termo como tutor. Não sai como dono. Que é diferente. Lá você assina um termo como tutor, tanto que você responde, né? Hoje já existe lei, né? Hoje já existe lei específica, tá? Protegendo os animais. Sim, maltratar animal é crime. Hoje é crime, né? Então você vê alguém, por exemplo, maltratando um cavalo ou um cachorro, alguma coisa, pode acionar o 90, a polícia, é preso em flagrante. Né? Graças a Deus que demoraram, mas graças a Deus que fizeram isso. Nós já estamos aqui meio na nossa hora. Eu só queria pedir uma licencinha para o Vladimir, só para deixar claro esse assunto da evolução, né? Porque eu acho que ficou uma dúvida aqui. A evolução, ela não dá saltos para trás, ela não vai para trás, ela sempre vai para frente. Ela pode estacionar, mas ela sempre vai para frente. Então, assim, um ser humano que ele fica, como José falou, nesse estado de deformação perispiritual, ou como você falou, essa deformação até maior, né, que é o ovoide, ele continua sendo um ser humano, ele não volta a ser um lobo, ele não volta a ser um ovo. Por isso que a gente fala que a evolução ela não caminha para trás, ela sempre caminha para frente. Ele pode estacionar naquele processo e ele precisa, assim, muitas vezes de séculos de ajuda e de reencarnações sucessivas para ele readquirir o formato perispiritual dele, mas ele não se transforma de novo no lobo, ele não se transforma, ele continua sendo um ser humano. Não sei se ficou claro isso, né? Só para não deixar essa dúvida, né? Oi. Eu vou, talvez para finalizar aí, uma experiência que eu tive em São Bernardo. Lá tem um centro espírita para animais. Mas aqui tem também, viu? Eu, de todo São Paulo lá, é a única que eu... Aqui, Isso já faz até um tempo, né? em Botucatu. E eu cheguei a frequentar com o meu cachorrinho lá e vou te falar uma coisa. Tanto em Botucatu quanto em São Manuel eles têm passes em animais. Mas é só para animal? Não, o dono tem que ir lá junto, mas Não, mas tipo assim, o atendimento o é só... atendimento é para animal. Só animal. É para animal. Eles dão passes nos Isso. animais. Eu frequentei lá um tempo com o meu cachorrinho, foi uma... Que legal. É um local que funciona de sábado, mas se eu fosse contar lá, tinha umas 200 pessoas com 200 animais. Era gato, cachorro, papagaio, passarinho, lagarto, gente. E a gente não escutava uma briga entre os animais. Do tempo que eu frequentei lá, eu não escutei briga de cachorro com gato, eu não escutava nada. Era bem harmônico, né?
Eu vou até convidar o Vladimir para continuar essa palestra É, eu depois. queria falar sobre a eutanásia. É, São coisas que, né? Tem muito assunto. Eu acho né? que tem muito detalhe aí, Vladimir, que talvez a gente pudesse conversar e você continuar esse assunto. Porque, por exemplo, eu acho que essa questão da morte, né, em matadores, isso daí a gente precisa conversar melhor sobre isso. Eu gostaria de convidar você para continuar esse assunto. E pode aprofundar esse pessoal. Eu vou falar uma coisa para vocês. Diga. Eu tinha uma cachorrinha muda, né? E esta cachorrinha, quando eu caía no meio da rua, que ela via eu caída no portão, ela ia chamar meu marido para Então, De socorro. olha só, me ver no portão caída. Você. Aí o que acontece? Meu pai chegava, me levava para dentro. Aí ela ficava assim junto de mim, só me olhando. Aí quando chegou lá um dia, doutora, na irmã do ministro de São José, meu irmão colocou veneno num palito assim e disse que colocou pro rato. Aí colocou, Ela comeu. e o rato colocou pro lado do meu muro. Sim. Aí ela comeu e amanheceu, que ficou dó. mole. Ai, que dor. Quando foi